Olá, galerinha do primeiro ano do ensino médio. Vamos conversar um pouquinho sobre elementos climáticos. Queridos, quais seriam esses elementos climáticos? Veja, os elementos do clima são os atributos básicos que servem para definir o tipo climático de uma determinada região, como a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. Então, meus amados, quais são os elementos do clima? Os elementos climáticos? Então, nós temos em destaque a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. Vamos conversar um pouquinho sobre o primeiro elemento climático, a temperatura. Medida em graus Celsius, ela registra o calor da atmosfera de um lugar, cuja variação depende da sua localização e da circulação atmosférica. Veja, meus amados, a temperatura ela vai variar de acordo com a localização. Então, se nós estamos mais próximos do Equador ou mais distantes do Equador, né? De acordo com a nossa latitude, de acordo com a nossa altitude, então nós vamos ter também variação da temperatura. A segunda parte em destaque diz o seguinte: o calor pode ser definido como a energia em trânsito, ou seja, transferência de energia térmica de um corpo ou ambiente para outro. Olha que fantástico, galera. Veja, transferência de energia térmica de um ambiente para outro. Como é possível essa transferência? Amados, essa transferência, ela é possível através da nossa circulação atmosférica, através da formação de massas de ar. Nós sabemos perfeitamente que o ar, a massa de ar, ela carrega as características da região onde ela foi formada. Se eu tenho, por exemplo, um vento que se origina numa região polar, esse vento vai ser um vento frio, uma massa de ar frio. Mas se eu tenho, por exemplo, uma massa de ar que se forma na região tropical, obviamente ela será uma massa de ar quente. Nós temos massa de ar úmido, nós temos massa de ar seco. Então, meus amados, com essas características, o ar ou a massa de ar, ela vai transferindo energia térmica para outro ambiente. Coisa fantástica. Na natureza, essa transferência ocorre de maneira espontânea, de um ambiente mais quente para outro mais frio. A temperatura pode ser medida pelo termômetro. Então, meus amados, acompanhem essa imagem. Nós temos aqui a temperatura atmosférica, definida aqui como a quantidade de calor que o ar atmosférico contém. Mas veja que a fonte de energia térmica é o Sol. E por isso a temperatura atmosférica ela vai variar. Primeira variação possível, de acordo com o movimento da Terra. Nós sabemos que a Terra ela faz um movimento chamado movimento de rotação. E esse movimento, meus queridos, é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma. É o giro em torno dela mesma. E de acordo com a forma como ela se apresenta, né, frente ao Sol, ela vai receber mais ou não vai receber essa energia térmica. Então, meus amados, o movimento de rotação vai definir também a temperatura atmosférica, juntamente com outros fatores, como a altitude, como a latitude. Veja, meus queridos, que a latitude ela vai ser responsável pela formação das zonas térmicas da Terra. Eu tenho aqui a linha do Equador, que é a linha 0 grau. 0 grau, porque eu tenho aqui a divisão, né, da Terra em dois hemisférios. Eu tenho o ponto zero, que divide a Terra acima do Equador, hemisfério norte, e abaixo do Equador, o hemisfério sul. Então, você vai observar que
Aqui nas proximidades do Equador, eu tenho aqui as latitudes baixas, porque o Equador é 0 grau. À medida que você vai se distanciando, a latitude aumenta. E aí você chega, né, no círculo, no trópico de Câncer, assim como também, se você caminhar ao sul, você chega no trópico de Capricórnio. E aí você chega numa temperatura aí, numa latitude aí de 23 graus e 27 minutos, e aí você ganha uma nova zona climática, né? Você sai dessa zona mais quente da Terra, que é onde você tem incidência direta da energia térmica, né, do Sol, e aí você ganha uma nova zona climática, que é a zona temperada. Temperada norte, temperada sul. Ambas com as mesmas características, certo? E aí você já caminha para latitudes médias, acima de 23 graus, né? Você já caminha aqui para as latitudes médias até em torno de 66 graus, quando você ganha a zona mais fria da Terra, onde o raio solar ele incide de maneira inclinada, com menos força. Então, a maior incidência é aqui, nessa zona mais quente. Então, veja, à medida que você altera a sua latitude, a quantidade de energia térmica também altera, então a temperatura atmosférica também sofre alterações. Amados, continuando, nós vamos passar para o nosso segundo elemento climático, que é a umidade. A umidade está relacionada à quantidade de vapor de água presente na atmosfera em determinado instante e pode ser expressa em valores absolutos ou em valores relativos. Como poderíamos definir a umidade absoluta? A umidade absoluta é a quantidade de vapor de água existente no ar. Ponto. E a umidade relativa? A umidade relativa do ar, ela é obtida através da relação entre a umidade absoluta e o ponto de saturação em determinado local e momento. Queridos, vamos precisar dar uma paradinha aqui. Eu estou trabalhando com vocês umidade relativa. Deixei em destaque aqui no texto. Então, veja, já definimos que a umidade relativa do ar é a relação existente entre a quantidade de água existente no ar, a quantidade de água é a umidade absoluta, certo? E a quantidade máxima que poderia haver na mesma temperatura, que é o ponto de saturação. Então, meus queridos, a umidade relativa, é um dos indicadores usados na meteorologia para se saber como o tempo se comportará, para fazer previsões. Essa umidade relativa do ar é decorrente de uma das fases do ciclo hidrológico, o processo de evaporação da água. Porque, veja, o vapor de água, ele sobe, vamos observar aqui na imagem. Nós temos aqui o nosso ciclo hidrológico. E a gente sabe o seguinte, que o vapor de água, ele sobe. Observe que eu tenho aqui águas subterrâneas. Então, eu tenho vegetação. Essa vegetação, utilizando as suas raízes, ela vai, então, buscar, ela vai absorver essa água, né, em parte dela. E depois, ela vai passar, então, pelo processo de evaporação. Então, ocorre a evaporação através da vegetação, a evaporação da água. E aí, o que acontece? Através desse processo, o vapor de água sobe para a atmosfera e se acumula em forma de nuvens, né? Mas uma parte passa a compor o ar que circula na atmosfera. Então, veja, esse vapor d'água, ele sobe, se acumula nas nuvens, mas parte desse vapor fica aqui na atmosfera, né? Fica compondo o nosso ar. E aí, meus queridos, o ar, como qualquer outra substância, ele possui um limite até o qual ele absorve a água, ou seja, é o ponto de saturação dele. Abaixo do ponto de saturação, né, há o ponto de orvalho.
quando a umidade se acumula sob a forma de pequenas gotas ou neblina. E acima dele, né, acima do ponto de saturação, a água se precipita na forma de chuva, que é o que acontece aqui de acordo com o que você observa na imagem, né? Então, ocorre a precipitação, ocorre, então, a chuva. E aí o seguinte, a umidade relativa do ar, ela vai variar de acordo com a temperatura, nós já sabemos disso. Ela vai variar também de acordo com a presença ou não de florestas, porque nós temos esse processo de transpiração, né, das plantas. Ela vai variar também de acordo com a presença de rios, de lagos, né, de águas, de represas. Então, desertos, por exemplo, têm a umidade relativa do ar muito baixa. E mesmo a queda da temperatura, né? No caso, seria o ponto de orvalho. Em um deserto, a umidade relativa do ar pode chegar a 15%, sendo que a média mundial é de 60%. Então, veja, quando a umidade do ar está muito baixa, né? Aqui no ar eu tenho uma umidade baixa, ou mesmo muito alta, pode haver problemas, principalmente problemas respiratórios. Então, a baixa umidade do ar, ela pode trazer problemas respiratórios, como também a alta umidade do ar pode trazer problemas respiratórios. Então, problemas, por exemplo, como alergias, né, sinusites, asmas e outras doenças que tendem a se agravar, né, com a umidade muito baixa, menos de 30%, por exemplo. Já quando a umidade relativa do ar é muito alta, então podem surgir fungos, mofos, bolores, né, e ácaros. Então, meus queridos, vejam, nós temos uma questão curiosa. Quando a temperatura está baixa, mais ou menos 20 graus Celsius, né? Se a umidade relativa do ar for muito alta, você sente calor do mesmo jeito, porque o suor evapora de sua pele com mais dificuldade, o que faz com que a sensação térmica seja mais alta. Da mesma forma, se estiver muito quente e a umidade relativa do ar muito baixa, você conseguirá suportar até 37 graus sem passar mal, porque seu suor evaporará mais rápido, resfriando o seu corpo. Então, assim, fantástico, né? A natureza é fantástica. Meus queridos, e aí, só completando o nosso ciclo hidrológico, vocês sabem perfeitamente que essa água, ao ser precipitada, né, em forma de chuva, ela vai então escoar das partes mais altas para as partes mais baixas, formando então as nossas fontes, as nossas minas, que vão alimentar, né, o nosso solo, vão infiltrar pelo solo, vão alimentar as nossas águas subterrâneas ou o nosso lençol freático, e que depois alimenta rios, e que depois evapora, e que forma nuvem, e que precipita, e que chove. E aí a gente dá continuidade ao nosso ciclo hidrológico. Voltando aqui no texto, olha a parte que eu deixei em destaque para vocês. Quando na atmosfera a umidade atinge o ponto de saturação, ela libera água, só para confirmar o que a gente já falou, que cai sobre o solo em forma de chuva, em forma de neve ou em forma de granizo. A quantidade de chuva que ocorre ao longo de determinado período em um local é medida pelo pluviômetro, e essa medida é dada em milímetros. Queridos, então veja, como eu já falei para vocês, a vegetação, ela influencia na condição das chuvas, né? Por quê? Porque as árvores liberam a água na forma de vapor. É a transpiração das árvores. Então, veja que a questão climática, ela está relacionada também à vegetação, né? Os elementos naturais, eles conversam entre si, né? Vegetação, clima, hidrografia, água, né? O solo, o próprio homem. Então, os elementos naturais, eles conversam entre si. Queridos, então veja, com relação à umidade relativa do ar, se a nossa umidade relativa do ar for abaixo de 12%, pô, é uma emergência. É uma emergência. Muitas questões de saúde, né, podem ocorrer por causa dessa falta, né, de umidade.
Agora, de 12 a 20%, então nós temos aí um alerta. 21% a 30%, atenção. Acima de 30%, 30 a 40%, a gente precisa ficar observando, né, as respostas da natureza. E acima de 60%, aí sim, aí é o nível adequado. Aí é o nível adequado. Queridos, então, observem que nós temos duas situações. Quando a umidade está a 80%, então nós temos uma quantidade de vapor de água importante, né? Nós estamos tranquilos, o ponto de saturação está próximo, pode ocorrer chuvas, beleza. Na situação 2, umidade 10%, aí nós já estamos falando de deserto mesmo, falta total de umidade, de chuva, e uma distância de 90% para se chegar ao ponto de saturação. Então, quer dizer, chuva nem pensar. Amados, vamos para o último elemento climático, que é a pressão atmosférica. É a força provocada pelo peso do ar sobre uma superfície, cujo valor é expresso em milibares. Professora, mas o ar tem peso? Tem sim. Em regiões onde as temperaturas são mais baixas, a pressão atmosférica é maior. Então, veja, temperaturas mais baixas, pressão atmosférica maior. Por quê? Porque as moléculas de ar estão mais concentradas. Então, quando eu tenho temperaturas mais baixas, eu tenho uma pressão atmosférica maior. No entanto, em regiões mais elevadas, de menor temperatura, também há menor concentração de moléculas de ar. Porque o ar, ele vai ser um ar rarefeito. E aí, nesse caso, nós vamos ter menor pressão. Então, você vai observar que nós temos aí um elemento, que é a altitude, que vai influenciar na composição do ar e torná-lo mais leve. Tá certo? Queridos, e aí observe, eu tenho o ar quente, né? Quando eu tenho o ar quente, eu tenho uma baixa pressão. Quando eu tenho um ar frio, eu tenho então uma alta pressão. Então, essa região aqui, ó, que é a região do Equador, a região centro da Terra, né? Aqui eu tenho uma zona de baixa pressão. À medida que você se afasta do Equador e você ganha, por exemplo, as zonas temperadas, né? Aqui nas regiões aqui do Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, eu tenho aqui, meus queridos, um ar, uma temperatura, né? Um ar mais frio em relação ao Equador. Então, esse ar mais frio, ele é um ar mais pesado, ele é um ar mais denso. Por quê? Porque há uma concentração maior de moléculas. Então, eu tenho uma área de alta pressão. Quando eu tenho uma área de alta pressão, pressão é força. Então, uma área de alta pressão é uma área dispersora de vento. Ou seja, ela vai mandar esse vento, porque ela tem uma pressão importante, ela vai mandar esse vento para as áreas de baixa pressão. Então, nós temos aqui, olha, ventos que surgem nessas regiões aqui e que vêm em direção às zonas de baixa pressão, né? Vindo tanto do Trópico de Câncer quanto do Trópico de Capricórnio. Então, essa região é uma região dispersora de vento, assim como essa região aqui do Equador é uma região receptora de ventos, certo? Queridos, e aí nós vamos fechando a nossa matéria, fazendo uma análise sobre essa circulação atmosférica. Observem que eu tenho aqui, no Equador, a chamada zona de convergência intertropical. Por que essa região é chamada zona de convergência intertropical? Eu observo o seguinte, que aqui, como eu falei para vocês, que em torno de 30 graus, observem, eu estou aqui já na zona temperada da Terra, né? Acima do Trópico de Câncer, e aqui também, em torno de 30 graus ao sul, eu tenho uma área de alta pressão. Olha aqui o desenho, alta pressão. Se é uma área de alta pressão, é uma área dispersora de vento. E os ventos que se formam aqui?
e caminham em direção ao Equador, que é uma área de baixa pressão, né? Esses ventos são chamados ventos alísios do Sudeste, porque eles vêm exatamente aqui, ó, do Sudeste. Da mesma forma, eu tenho ventos que se formam aqui em torno de 30 graus ao norte, que são os ventos alísios de Nordeste, né? Então, meus queridos, esses ventos, eles caminham em direção ao Equador. E quando eles chegam aqui no Equador, então, eles fazem exatamente esse movimento. Olha, eles chegam aqui e fazem esse movimento, formando aqui, ó, olha aqui o movimento. Então, eles formam aqui uma zona de convergência intertropical, né? Fantástico. E da mesma forma que essa região, ela manda ventos para o Equador, que são os ventos alísios, ela também envia ventos para a sua região mais ao norte, que são os ventos de oeste, aqui também os ventos de oeste. Então, meus amados, observem que fantástico. Nós temos aqui, olha, a latitude 0, região de baixa latitude, é uma região de alta temperatura e é uma região de baixa pressão. Aqui eu tenho uma latitude 30 graus, seria uma latitude média, uma região onde nós temos uma pressão atmosférica muito grande, uma região dispersora de vento, porque ela envia ventos tanto para o norte quanto para o sul, certo? E aí, essa movimentação que o vento faz, olha, isso aqui identifica, então, a movimentação que o vento faz, formando aqui uma célula de Hadley, formando aqui movimentos que garantem, né, a sobrevivência no planeta. Por quê? Porque nós temos aí a transferência de energia térmica no planeta. É exatamente assim que forma, então, que nós podemos identificar essa transferência de energia térmica no planeta. O que sustenta o planeta, né? Muito bem, meus amados. Eu deixo, então, com vocês o meu abraço. Observem as imagens, façam as perguntas que vocês quiserem. E numa oportunidade, talvez online, a gente pode, então, responder as questões, porque essa é uma matéria fantástica, gostosa e faz parte do nosso dia a dia. Nós sentimos tudo isso. Nós sentimos tudo isso. A pressão atmosférica, ela influencia a nossa vida, a temperatura influencia a nossa vida, o nosso comportamento. Então, nós estamos falando de algo que vivenciamos. Por isso, degustem essa matéria, façam as perguntas que vocês quiserem. Estamos aí. Deixo com vocês, então, o meu forte abraço.